Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo das atividades do arquivo corrente. Na aula anterior, nós vimos a atividade de protocolo. Na aula de hoje, nós vamos ver a expedição, destinação. Perceba que eu incluí essa atividade de destinação, empréstimo e consulta e o arquivamento, ok? A saída da correspondência e demais documentos de uma instituição envolve procedimentos inerentes às rotinas de expedição de documentos. Então, perceba o seguinte: de início, é importante vocês perceberem que a expedição ela é uma atividade do arquivo corrente, ok? Além disso, nós vimos também lá no protocolo que também tem expedição. Então, a expedição lá está envolvida a atividade de controle, ok? E aqui está relacionado essas rotinas que são realizadas, né, para a expedição, para a saída do documento da instituição. Então, que rotinas são essas, por exemplo? Então, rotinas do tipo verificar se não faltam folhas ou anexos no documento que serão expedidos, numerá-las e datá-las no original e nas cópias, separar o original das cópias, preparar os envelopes, expedir o original e encaminhar a cópia ao setor de arquivamento para controle. Tá? Bom, esse assunto não é muito comum em prova, mas é importante perceber que a expedição é uma atividade do arquivo corrente, ok? E também uma tarefa que consta lá na atividade de protocolo, como uma atividade de controle. Beleza? Bom, a próxima atividade é a destinação. Perceba aqui, de início, que a destinação é diferente da destinação final ou a destinação definitiva. A destinação ocorre no arquivo corrente, ela é uma atividade do arquivo corrente. A destinação definitiva já ocorre lá no arquivo intermediário. Lembra que nós falamos que os documentos no arquivo intermediário eles aguardam destinação definitiva, ou seja, a eliminação ou recolhimento. A destinação no arquivo corrente é quais os caminhos que o documento do arquivo corrente eles podem seguir. Então, um documento do arquivo corrente, por exemplo, já na própria primeira fase, que é a fase do arquivo corrente, os documentos eles já podem ser eliminados. Nós já vimos isso, lembra? Quando eles perdem o valor administrativo e não adquirem valor histórico. Além disso, eles podem ser o quê? Transferidos. Eles podem passar do arquivo corrente para o arquivo intermediário. Certo? Quando acontece o quê? Reduz a frequência de uso, ou seja, a consulta aos documentos passa a ser de forma esporádica. Então, ocorre essa transferência. E ainda pode ocorrer o recolhimento. Então, o documento ele pode passar da fase corrente diretamente para a fase permanente, da primeira para a terceira fase do ciclo de vida dos documentos. Ou seja, pode ocorrer o recolhimento do documento. E esse recolhimento ele ocorre quando ele perde o valor primário e adquire o valor secundário. Ok? Empréstimo e consulta. Perceba que a atividade de empréstimo e consulta é a atividade nobre dos arquivos. Por quê? Porque ela corresponde à própria essência da formação dos documentos, que é o quê? Servir à administração. Então, vamos lá. Empréstimo significa a transferência física e temporária de documentos para locação interna ou externa, com fins de referência, consulta, reprodução, pesquisa ou exposição. Perfeito? Além disso, o controle do acervo, garantia de sua integridade, localização eficiente dos documentos emprestados. Então, perceba que a consulta e empréstimo são atividades que envolvem o que? A segurança dos arquivos. Para isso, é essencial que se elabore uma política de acesso a esses documentos. Por exemplo, é muito comum documentos de arquivos que só podem ser consultados aos órgãos encarregados das atividades a que se referem os documentos e também às autoridades superiores. Tá?
Uma outra política que é bem comum, que é adotada, é que os documentos eles não são retirados das pastas para empréstimo. Lembra lá do princípio da organicidade, princípio da indivisibilidade? Obviamente, na prática isso acontece, né? Um ponto muito importante que costuma cair em prova é esse último item ali. Recomenda-se o uso da guia fora. O que é isso? Quando um documento ele é retirado da estante, nesse local onde foi retirado esse documento, deve ser colocada uma guia. Essa guia é chamada guia fora, é uma guia de substituição, chamada de guia fora, guia fantasma, guia localizadora. Então, guarde esses nomes: guia fora, guia localizadora, tá? Guia fantasma. É exatamente uma ficha, um indicador que é colocado no lugar do item do documento para assinalar a remoção temporária. Ou seja, a guia fora ela substitui temporariamente aquela pasta que foi retirada do arquivo. Perceba que o emprego da guia fora ela vai facilitar o rearquivamento e, além disso, ela possibilita a cobrança das pastas que não foram devolvidas no prazo que foi estipulado pela política de acesso aos documentos. Tá? Então, isso é muito importante. Além disso, a guia fora ela permite a localização do documento quando dele se necessite. Por quê? Porque nessa guia fora, que é colocada em substituição à pasta, consta ali a data da retirada, o nome do requisitante, o setor para onde foi aquele documento, perfeito? E, por fim, a guia fora, que inclusive é usado como um instrumento de gestão de documento, tá? Ela indica que o documento saiu do arquivo e não foi extraviado ou foi arquivado de forma errada, tá? Isso também é um outro ponto bastante importante em relação à guia fora que merece bastante cuidado, ok? E atenção. Arquivamento. Essa aqui é uma outra atividade que costuma aparecer muito em prova, tá? Então, para o arquivamento, são várias as rotinas que devem ser seguidas. Então, vamos lá a sequência dessas rotinas, que ela exatamente é feita nessa sequência aqui. Então, é importante que o aluno memorize essa sequência. A primeira é a inspeção, que consiste o quê? No exame do documento. Ou seja, o profissional ele vai verificar o último despacho daquele documento e verificar se realmente aquele documento, aquele processo, está direcionado ao arquivamento. Então, normalmente tem lá, arquive-se, para arquivo, tá? E o profissional ele vai ter a certeza que aquele documento é exatamente destinado ao arquivo. Se não tiver nenhuma indicação nesse sentido, né, não tiver lá a indicação escrita lá, arquive-se, no último documento, né, do processo, por exemplo, esse processo ele deve ser, obviamente, devolvido ao setor. Ok? Após essa inspeção inicial, é feita a análise. A análise, basicamente, ela consiste de estudo, da classificação e da codificação do documento. Tá? Então, a análise é exatamente isso. É o estudo, a classificação e a codificação do documento. O que vem a ser o estudo? É você pegar o documento e ler o documento com atenção. Ok? Depois, você vai classificar, ou seja, você vai identificar qual é o assunto daquele documento e vai buscar no código de classificação o código referente àquele assunto, ok? Que você vai identificar as referências cruzadas, que é isso? São os mecanismos que são adotados quando o conteúdo do documento ele se refere a 2 ou mais assuntos. Então, como é que você vai fazer aquela classificação? Bom, feita a inspeção, feita a análise, vai passar para a ordenação. O que consiste a ordenação? A ordenação consiste na maneira como os documentos estão dispostos, levando-se em conta a classificação e a codificação adotadas. Ou seja, consiste na arrumação
na sequência lógica dos documentos. Tá? Importante mencionar aqui que a ordenação ela vem após o quê? A classificação. Por quê? A ordenação ela leva em consideração a classificação. Então, primeiro você faz a classificação do documento, identifica o assunto do documento, atribui o código ao documento, de acordo com o código de classificação da instituição. Posteriormente, você vai fazer a arrumação, ou seja, a sequência lógica, vai exatamente fazer a disposição desses documentos, levando em consideração essa classificação. E, por fim, vem o arquivamento. Perceba que a ordenação e a classificação ela é lógica, ela é intelectual. Já o arquivamento não, o arquivamento é uma operação física, é você pegar o documento e efetivamente guardar o documento, ok? Então, foi o que eu mencionei aqui, ó, a sequência para o arquivamento é a classificação, seguida da ordenação e, por fim, é a guarda do documento, que seria o arquivamento. Tá? Essa é a sequência correta da organização dos documentos. Então, a classificação e a ordenação são operações intelectuais. Já o arquivamento é uma operação física. Ok, pessoal? Vamos lá, vem comigo, pessoal. Vamos agora praticar um pouco para ver se nós conseguimos realmente aprender o conteúdo. Com relação aos procedimentos adotados na gestão de documentos, julgue o item a seguir. Ao se retirar temporariamente um documento da unidade de arquivamento para empréstimo ou consulta, deve-se colocar no lugar do documento um indicador denominado fantasma ou ficha fantasma. Está certo isso, pessoal? Perfeito, né? É exatamente isso. É exatamente a guia fora, ou ficha fantasma, ou ainda ficha localizadora. Então, você retira o documento daquele local dele, do arquivamento, você vai colocar ali essa guia fora. Essa guia fora, por exemplo, vai indicar que o documento ele saiu do arquivo, né? Ele não foi extraviado, ele não foi arquivado de forma errada. E essa guia fora, essa ficha fantasma, permite a localização do documento quando ele se necessita, porque consta nessa ficha, nessa guia, a data da retirada, nome do requisitante, o setor. Então, a questão 1 está correta, gabarito certo. 2. Com relação às atividades inerentes ao setor de protocolo, julgue o próximo item. O empréstimo de documentos é uma atividade do setor de protocolo. Pessoal, empréstimo de documento é do setor de protocolo? Não, né? Nós já vimos no vídeo anterior que as atividades de protocolo são o recebimento, a classificação, o registro. Dentro do registro ali você vai ter a autuação, que é para abertura de processo, a expedição, a distribuição e o controle da tramitação. Então, o empréstimo é uma atividade do arquivo corrente, certo? Mas não é do setor de protocolo. Portanto, o gabarito está errado. Tranquilo, pessoal, bem tranquilo. Questão 3. Acerca da gestão de documentos, julgue o item seguinte. Conforme terminologia própria da arquivologia, realiza-se o arquivamento quando dispõe-se os documentos de determinada maneira. Não. Dispor o documento de determinada maneira não é o arquivamento. Nós vimos isso. Dispor o documento de determinada maneira é a arrumação do documento. É a sequência lógica do documento. Isso consiste em quê? Na ordenação. Então, o gabarito está errado. 4. A respeito da gestão de documentos, julgue o item que se segue. A ordenação de documentos é uma atividade anterior à classificação e posterior ao arquivamento. Também está errado, pessoal. Nós vimos que os documentos são dispostos obedecendo o quê? A classificação. Então, primeiro vem a classificação, depois vem a ordenação e, por fim, vem o arquivamento. Então, a sequência estaria errada. Gabarito errado. É isso, pessoal. Por hoje é só. Ficaremos por aqui. Forte abraço. Até o próximo vídeo.